Olá, amigos, a paz, irmãos. Neste momento, eu gostaria de deixar uma palavra aos irmãos que está em 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 16, que diz assim: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Preserva nestas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Nesse momento importante que nós estamos vivendo agora no Brasil, prestes a decidir a respeito do segundo turno das eleições, eu gostaria de lembrar aos irmãos, à igreja, que nós não discutimos pessoas, tá? Nós discutimos princípios. E o apóstolo Paulo, ao seu filho na fé, Timóteo, ele dá um panorama para Timóteo ser uma pessoa bem-sucedida. E a primeira coisa que ele diz no texto é para Timóteo cuidar dele e da doutrina. Então nós precisamos entender, primeiro como igreja, qual é a doutrina que nós temos para nos posicionar nesse instante. Não é pessoas, não é Bolsonaro, não é Lula. É a doutrina da igreja. Então, primeiro, eu preciso ter no meu coração um conjunto de princípios sustentados na palavra de Deus e pela palavra de Deus, aos quais eu vou me basear para tomar a minha decisão nesse instante. Se você olhar para o homem, você corre dois riscos. O primeiro risco é fazer uma idolatria de alguém, idolatrar uma pessoa e colocar esta pessoa no lugar de Jesus. O segundo risco que nós corremos em olhar para as pessoas é demonizar alguém, talvez por falta de informações precisas e necessárias para aquele momento. Por isso, nós não podemos olhar para as pessoas em si. Nós precisamos nos posicionar pelos princípios da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela gera em mim, ela me dá legalidade, me dá autorização para ser contra o aborto, por exemplo, ser a favor da vida. Isso é um princípio básico da palavra de Deus. Então eu vou analisar quem é contrário ao aborto, quem é a favor do aborto. Outro princípio da palavra de Deus, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Ou seja, o princípio de ensinar a criança num caminho correto é bíblico. Agora, o princípio de erotização infantil, de sexualização infantil, de orientação sexual a crianças, de trazer conteúdo que ela vai ter acesso lá na frente, já na sua infância. Esses são os princípios, ou alguns dos princípios, que nós precisamos nos basear para tomar uma decisão. Agora, o apóstolo Paulo diz a Timóteo cuidar dele primeiro, estabelecer os seus princípios, estabelecer e cuidar da doutrina do Senhor
para ele e depois então cuidar dos seus irmãos. Ele vai salvar assim a si mesmo e também aos nossos irmãos. O que me traz a reconhecer em nós um erro grave. Qual erro grave? De nos tornar aquilo que criticamos na ideologia de esquerda desde sempre, que é não respeitar a opinião dos outros e ter a minha visão como sempre certa. Então, como que eu vou nesse momento importante conversar com alguém que tenha uma visão diferente da minha? Primeiro, respeitando a decisão dele. Ah, pastor, mas você vai respeitar quem está votando em fulano de tal? Sim. Ah, pastor, mas você está falando para que eu tenho que dar ouvidos para quem tá apoiando aí a esquerda, o aborto, a legalização das drogas, isso, apoiando o Lula que é um ladrão? Irmão, primeiro, essa pessoa, ela tem lembranças que faz ela acreditar que o Lula vai ser o melhor para ela. Pela informação que ela tem, pela formação que ela tem, pela memória que ela tem isso na mente. E nós precisamos respeitar essa opinião. Discordar, talvez sempre, mas respeitar. Porque senão vai acontecer o seguinte: um vai ficar chamando o de cá de gado e nós vamos ficar chamando de lá de qualquer outra coisa. E vai ser um jogo de empurra-empurra e de queima de reputação, e as ideias praticamente inexistentes. É o que nós vimos em quase todos os debates que aconteceu. As pessoas, uma tanto de direita quanto esquerda, uma lutando para destruir a imagem da outra e não formar a sua imagem melhor. E é isso que eu quero trazer como ponto para nós hoje aqui. Eu quero trazer como ponto que nós precisamos ter claro para nós qual é a nossa imagem, qual é o nosso posicionamento, qual é a nossa direção, quais são os princípios que norteiam a nossa vida. Primeiro, ter isso claro. Segundo, aceitar que o outro tem outra opinião. Terceiro, conversar com amor, conversar entendendo, porque ganhando Lula ou ganhando Bolsonaro, vai passar esse momento. Com mais luta ou com menos luta para a igreja, vai passar esse momento. Com liberdade ou com perseguição de qualquer um dos lados, um momento vai passar. E o que vai ficar? Vai ficar a nossa família, vai ficar a nossa igreja, vai ficar os nossos irmãos, vai ficar os nossos amigos, vão ficar os nossos vizinhos, vão ficar as pessoas que amamos. Então é preciso respeitar. Não é legal alguém postar contra o Nordeste, por exemplo, que votou na sua maioria no candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Não é legal isso. Não é legal a gente começar a discriminar as pessoas por causa da sua opinião, porque talvez não são as razões que nós temos para não votar no Lula, por exemplo, que a pessoa votou nele. Por exemplo, não é porque ele apoia o aborto, não é porque ele apoia a legalização das drogas,
não é porque ele apoia a desmilitarização da polícia, não é porque ele apoia a ditadura de Daniel Ortega, não é porque ele era amigo de Hugo Chávez, não é porque ele é amigo de Maduro. Não, a pessoa votou nele por causa de nada disso. Votou nele porque tem um sentimento de que quando ele estava na presidência, a vida dela era melhor. Nós vamos tirar essa lembrança da pessoa? Não vamos. Nós vamos sentar, vamos conversar e vamos dizer, olha, eu entendo o seu lado, mas eu gostaria que você pensasse comigo a respeito de liberdade, a respeito da posição da igreja, a respeito do aborto, que para Deus é mais importante, afinal de contas, não adianta ter uma economia pujante se eu não tiver vida. Mas sempre tratando com respeito, tá bom, irmãos? Fique com essa palavra de Paulo a Timóteo e que Deus possa estar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua igreja, abençoando o seu ministério, abençoando o seu trabalho. Vamos ajuntar. Uma tática da esquerda é dividir para dominar, colocando a sociedade divididas entre brancos e índios, brancos e negros, homens e mulheres, ricos e pobres, e por aí afora. Nós não. Nós precisamos trazer para nós toda esta sociedade pelo amor de Jesus. Porque Jesus morreu para o branco, para o negro, para o amarelo, para o pardo, para o índio, para o rico, para o pobre, trazendo esta união. Que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. Espero poder gravar mais vídeos para vocês a respeito disso, em nome de Jesus.